O programa de hoje vai ser sobre gerações. Gerações de viajantes com Sabrina Bull. Temos uma convidada. Bom dia, boa tarde, boa noite. O Depois das 6 está começando agora. Bom, Gabi, a gente tem hoje aqui o privilégio de receber a Sabrina Bull, né? Sensacional, estamos honrados. Sabrina, você bem-vinda ao Depois das 6. A gente tem uma enorme honra de estar recebendo você aqui com a gente. Mas a Sabrina Bull vem a ser uma das maiores influenciadoras digitais de viagens. Para vocês terem uma ideia, ela tem mais de 400 mil seguidores no Instagram, 108 mil inscritos no canal YouTube dela, né? 8 milhões de views em média, ou seja, cada vídeo que ela posta gera 8 milhões de views. 30 mil visualizações por story, ou seja, todas as marcas, né, em termos de números que qualquer influenciador digital sonha em ter, a gente tem aqui hoje a Sabrina compartilhando com a gente o programa. Muito obrigada pelo convite. Eu só quero fazer uma correçãozinha. São 8 milhões de views no canal. Os vídeos, em média, têm 10 mil views, 20 mil views, e tem vídeo de 800 mil views. Mas eu agradeço estar aqui, eu espero poder compartilhar com vocês um pouquinho do que eu aprendi nesses últimos 3 anos e quero parabenizar vocês por terem essa iniciativa de produzir um programa de turismo para o YouTube, porque eu acho que hoje em dia, principalmente o trade, a hotelaria, precisa desse conteúdo que é tão escasso. A gente, para dar opinião, a gente está aqui, entendeu? A gente resolveu que a gente quer dar opinião de tudo e dar pitaco em tudo. Muito bom. O nosso assunto, então, vamos falar sobre gerações. Como é que as gerações viajam, como é que as gerações consomem. Então, como é que vai funcionar? Eu vou dar aqui um overview rápido, alguns números, algumas coisas. E aí a gente comenta e a Sabrina vai falar aí com toda a experiência dela de viagens, como é que ela vê essas gerações, tá? Então, vamos começar com os boomers. A gente está falando aí de pessoas que estão entre 65 e 70 anos hoje em dia, mais ou menos, dependendo dos estudos, mas a gente está falando de pessoas nascidas em 1946 a 64, embora esse lance de gerações tem muito a ver com mentalidade, né? Como é que você se comporta, né? Mas vamos lá, o que está acontecendo hoje? A gente está falando aí de pessoas que seguem viajando, que estão super saudáveis, que estão com vontade e disposição de viajar, com foco mais em lazer, obviamente, e o lance é gastronomia e tempo com a família. Essas são as principais motivações. Concordam? Então, na verdade, recentemente aconteceu uma coisa engraçada até na minha vida. Eu nunca pensei em fazer grupos de viagem, né? Nunca foi meu objetivo. Mas eu ia levar minha mãe para Israel e para Jordânia, e a minha mãe comentou com uma amiga, minha filha vai me levar. Ela perguntou, posso ir? A minha mãe falou, pode, tá bom. No final, isso virou um grupo de 11 pessoas, numa hotelaria. E aí eu tive que falar, mãe, chega, porque senão eu ia ter que mudar a van para um micro-ônibus e eu não queria uma excursão grande. Claro. E o que eu percebi que são mulheres, muitas vezes, viúvas, divorciadas, ou que o marido não quer fazer esse tipo de viagem e tem o dinheiro para pagar, para hotelaria de luxo. Então, nós ficamos em hotéis tipo Setai em Tel Aviv, Setai na Galileia, só hotéis maravilhosos. A gente ficou numa Mila em Jerusalém. E essa mulherada não quer saber quanto custa. Elas querem ter a segurança de que elas vão viajar, elas vão e voltam em segurança, e elas vão ter um bom atendimento, um bom acompanhamento, e vão aproveitar a viagem fazendo amizade. Eu entendi que falta isso, porque antigamente tinham aquelas operadoras que faziam muitos grupos, né? Soletour, que foi embora, enfim. E hoje em dia é mais escasso. E eu acredito muito na segmentação, sabe? Super. Então, assim, tem a viagem que é para maquiagem, tem a viagem que é religiosa, tem a viagem que é simplesmente para comer. Então, eu vejo que isso cada vez mais está crescendo. E esse pessoal mais velho, assim, mais maduro, né? Quer essa segurança de poder viajar tranquilamente, com segurança. Próximo.
Vamos para a geração X, que é a minha geração. De 65 a 90 nascidos entre 65 e 80, 1980. Essa galera tem uma tendência, hoje em dia, com maior poder de compra, 68%, segundo uma pesquisa da Millward Brown. Hoje tem maior liberdade financeira de qualquer outra geração, só que por onde que compram? Por OTAs. Mais de 55% dessa geração compra por OTAs. São adultos maduros, né, criando famílias e tudo mais, e entraram na onda da venda online, mas ainda não, a maioria deles comprando diretamente do fornecedor. O que vocês acham disso? Eu tô quase nessa geração, porque eu nasci em 80. Então, assim, eu tô um pé lá, um pé cá, né? Eu vejo que muitas vezes o consultor de viagem ele não se esforça o suficiente para ganhar essa venda. Então, eu vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que eu sou super internética, né? Então, eu pesquiso os voos, eu pesquiso a rota, eu vejo que é mais fácil. E quando eu peço para o consultor, eu mais ou menos já sei quanto custa. O que eu vejo é que eles não usam todas as ferramentas para poder ganhar aquele cliente. E aí o cliente acaba saindo pela tangente para a OTA. E aí fica se lamentando, né? Porque as OTAs são isso, aquilo. Já passou a hora de se reinventar. Já passou. É isso aí. Então, assim, quem não se reinventou e está só reclamando, perdeu. Se você ainda está reclamando de OTA, get over it. Okay? Exatamente. Vamos reclamar de outra coisa. Vamos falar de outra coisa. Paulo, faz sentido para você essa geração, esse apego por OTAs? Como é que você analisa isso? Eu acho que essa geração, vamos pular, viu? Essa geração, essa nossa, ainda bem que você não é dessa geração, viu, Sabrina? Diz que você é milênio. A nossa geração, ela não tem tempo, ela vai ter que trabalhar até os 75 anos, vai ter que trabalhar muito. Então, deixa para falar da gente. Não vai se aposentar de jeito nenhum. Deixa para falar da gente daqui a 30 anos, quando a gente for lá dos velhinhos, porque a nossa geração só gosta de viajar para destinos seguros, né? E não tem tempo para viajar porque tem que trabalhar para poder sustentar os seus... É isso aí. E a gente está sempre cansado também, entendeu? A gente está sempre cansado, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Muito bem, vamos para os millennials, também conhecidos como geração Y. Não sei se vocês estão vendo que está indo no final das letras, né? Geração X, Y, Z, e daqui a pouco a gente vai chegar, porque o alfabeto acabou, vai começar novamente, né? O A, que é o alfa. Então, estamos agora no Y. Bom, eu não aguento mais falar sobre eles. Faz 10 anos que a gente fala sobre os tal dos millennials. Já esgotamos tudo que tem que falar, só que assim, essa coisa de muitos deles ainda se colocarem, né? Eu sou o futuro. Meu amigo, você tá com 30 e pouco, 35 anos na cara, vamos parar com esse negócio de que você é o jovem que vai revolucionar o mundo, tá? Tá bom? Você já tá aí com família, tem uns com filho já, pagando conta, então calma. Agora, em relação a consumo, foi essa a galera que começou aquela adoração pelo pleasure, né? O business, as viagens de negócios com lazer, né? Pleasure e business. A experiência online se transformou em outra coisa, eles colocaram no outro nível, né? Esse estudo da Expedia, que é das fontes aqui que a gente está trazendo, fala que 62% deles amam quando vão em viagens de negócios. Inclusive, dos critérios que eles gostam para aceitar o trabalho numa empresa é que tenha viagem, e eles aproveitam para conhecer a cultura local. E um último dado, que 76% deles são influenciados por recomendações de amigos virtuais, não necessariamente que conheçam pessoalmente, e consideram, vejam só, somente 18% dos conselhos de agente de viagens. Veja bem, bate, Sabrina. Olha, eu era uma dessas. Eu viajava muito a trabalho, eu chegava a viajar 3 vezes por mês, porque fazia negociação com o fornecedor. E na maioria das vezes eu sempre dava um jeitinho. Então, assim, tem uma reunião em Abu Dhabi. Puxa, não conheço Dubai.
vamos estender para Dubai 2, 3 dias, para eu já tô ali, sabe aquela coisa? Já tô ali do Óbvio. lado. Então, eu aproveitava literalmente todas as minhas viagens para estender no final de semana e para conhecer um destino diferente. E na maioria das vezes, apesar de eu estar numa agência de viagem, eu nunca pedia conselho de ninguém. Eu fazia tudo sozinha, até porque eu nasci no turismo, né? Então, Aliás, é, Paulo, a gente não contou essa história, né, da Sabrina? eu nasci no turismo. Então, assim, desde que eu me conheço por gente, eu estava dentro do avião. Então, para mim, a internet, essa informação toda, a fonte de pesquisa, os canais de YouTube, são suficientes. E, é lógico, tem aqueles que têm credibilidade e aqueles que não. Então, eu tenho as pessoas que eu gosto e sigo, e tem aquelas pessoas que eu falo, não, essa dica aí eu não acho legal. Então, você tem a dica é escolher quem você gosta para poder seguir essa dica. E lógico, tem muita coisa ruim, tem muita coisa boa. E eu acho que aqui no Brasil demorou um pouco para surgirem essas dicas, porque muitas vezes as pessoas acabam pensando na rentabilidade e não na dica. Então, os blogs vieram primeiro, né? Depois vieram os canais de YouTube, Instagram e tal. Mas eu recebo muitas dúvidas diariamente. Vou a trabalho para Paris, você acha que eu posso estender para outro lugar? Passar o final de semana em algum lugar? Então, isso é uma coisa que acontece e eu realmente acredito que essas pessoas fazem tudo sozinhas. Paulo, explica aí para o pessoal que a Sabrina falou que ela nasceu no turismo. Explica aí para o pessoal que não entendeu essa parte. A gente não falou sobre isso. Pois é, eu estava falando no briefing para a Sabrina, que eu digo, Sabrina, eu tenho a sensação que você é igual aquela foto clássica do Kennedy, ele trabalhando lá na mesa do mesa oval quando ele era presidente, tinha lá o pequeno Kennedy, lá eu não sei o nome dele, brincando ali embaixo, né? Então, a Sabrina, ela vem a ser filha do Edmar, agora, na verdade, o Edmar é pai da Sabrina, eu estava brincando com ele outro dia. Exatamente. Que é enfim, um ícone do turismo, enfim, uma autoridade dentro do turismo que realmente faz muita coisa relacionada à associação e que, enfim, é o pai da Sabrina agora. Então, a Sabrina, né, desde pequenininha, nasceu nesse seio, né, do mundo do turismo. Não é qualquer uma que pegou a mochila, resolveu viajar e gostou dessa história, né, Sabrina? Desde a idade, não é isso? E, na verdade, eu vou contar para vocês que eu trabalhava lá na agência, né? Trabalhei 19 anos lá. Eu comecei porque eu ficava... É isso. Eu comecei por quê? Porque eu ficava inconformada das pessoas fazerem a mesma viagem todos os anos, gastando rios de dinheiro. E incentivando as crianças ao consumo excessivo e tal. E eu queria mostrar para as pessoas que o mundo é muito mais do que isso. Então, muitas vezes, aquela viagem de consumo poderia virar uma viagem de experiência em família. Então, uma viagem para a África, uma viagem visitando comunidades ribeirinhas na Amazônia. Então, eu queria mostrar essa possibilidade e o quanto é seguro você fazer esse tipo de viagem em família. E foi por isso que eu comecei. Eu comecei meio brincando e daí acabou virando meu trabalho. Que legal. Bom, vamos para a geração Z. A geração Z, uma coisa importante sobre essas gerações, dependendo do estudo que você lê, eles colocam datas de nascimento diferentes para as gerações, né? Nesse estudo que eu peguei, de 1995 a 2010. Essa é a geração considerada a geração Z. O lance deles, a frase deles é: eu quero ver o mundo. Esse é o negócio dessa nova geração. Então, mais importante é a coisa mais importante para eles desembolsarem dinheiro. Se for para eu conseguir ver o mundo, eu estou disposto a pagar. Então, 70% dos pesquisados aqui, de 16 a 24 anos, por exemplo, dizem que já tem uma lista de destinos, que é meio que a lista de desejos da vida que eles querem. Bom, eu quero dizer que eu sou da geração X, eu também tinha, tá? E eu consegui cumprir quase todos eles, acho que é quase 90%. Então, enquanto os viajantes da geração Z já estão vendo o mundo com a família, porque hoje eles ainda viajam com a família, 42% deles dizem que só estão fazendo isso porque ainda não tem dinheiro. Mas já eles estão saindo fora da viagem de família. E 34% deles planeja viajar por conta própria pelo menos uma vez
na próxima década. Eu falei, pô, que bom, né, meu amigo? Quer dizer que você pretende se sustentar. Que coisa boa, fico feliz por você, não é verdade? É verdade. E uma terceira coisa é que eles preferem ficar sozinhos quando viajam e quase 20% diz que querem fazer uma viagem mochilão ou um ano sabático sozinhos. Olha a diferença das gerações, pelo menos uma vez na vida. Então, a grande lance que eu estou vendo aqui é o quanto eles têm prazer em viajar sozinho para estar mais aberto a conhecer coisa nova, né? É isso mesmo? Então, na verdade, os meus filhos são dessa geração, né? O Uhum, Matheus, ele vai fazer 12 e o Gabriel vai fazer 14. uhum, E a gente sempre viajou muito, eu criei 2 viajantes aqui. E uma coisa que eu tenho observado é que os hotéis estão começando a se adaptar a essa geração. Eu vou dar um exemplo. A gente foi para Chamonix agora e eu nunca tinha visto isso assim presencialmente, né? A gente ficou num hotel que é super de balada, que chama La Folie Douce, que em Chamonix é considerado um dos melhores hotéis. E ele tinha vários prédios, né? Um que era hostel, outro que eram quartos mais econômicos e o outro que eram suítes. Então, uhum. ele atendia vários públicos. Ele tinha o restaurante mais caro, o intermediário e um outro. E um hotel de balada. O La Folie Douce tem vários lugares como restaurantes e baladas. É conhecido como après-ski, assim. E a gente ficou a última noite num quarto, que a gente ficou numa suíte, depois a gente trocou para um quarto que tinha 18 metros quadrados, uma triliche e uma cama de Olha. solteiro. E o formato desse quarto é um formato de hostel. Então, assim, uma cama, um armário, uma cama, um armário. Mas com a qualidade do serviço do hotel. Então, o que eu vejo? Os hotéis querem receber esses jovens, sabem que eles não têm o dinheiro suficiente, eles são uma galera que viaja. Então, ok, eu vou receber só o cara da suíte? Não, eu vou receber o cara do hostel também. Então, eu tenho que me adaptar. Então, eu tenho visto cada vez mais que os hotéis estão se adaptando, estão surgindo alternativas. E funciona, é uma coisa que funciona. Então, e eu vi isso presencialmente, assim. É um hotel super jovem, super bom, na pista, assim, de esqui, e que eu vejo que realmente é aquilo que as pessoas querem. E também vejo outra coisa. Os meus filhos, eles assistem muito canal de YouTube. Aliás, TV aberta eles não assistem, né? Sim. Ou é Netflix, ou é YouTube. E eles têm alguns canais que eles gostam muito. Então, a lista de desejos deles de viagem é assim, gigantesca. Nossa, gigantesca. Para destinos inesperados. Então, assim, China. Eu quero ir na muralha da China, descer naquele carrinho de rolemã que fica lá não sei aonde. São desejos que você não é de uma criança comum, não é de um adolescente comum. Então, lógico, eles têm um grau de viagem um pouco mais elevado que a maioria dos adolescentes. Mas é até engraçado, porque o Matheus vai fazer 12 anos agora em fevereiro, e a gente brincou com ele, filho, o que você quer de presente de aniversário? Eu quero uma passagem em classe executiva da Emirates, porque eu quero viver aquilo que a Jennifer Aniston vive no vídeo do YouTube. E ela tem um vídeo realmente que ela mostra a experiência da primeira classe, não é da executiva, da primeira classe, que ela toma banho, né, dentro do avião, tal. Então, é óbvio que ele não vai ganhar isso, né, mas para você ver como que é a quantidade de informação. Ele sabe o serviço, ele sabe que toma banho, ele sabe que é um avião incrível, ele sabe que é uma das melhores companhias aéreas do mundo. Então, a quantidade de informações que ele tem é gigantesca, com 12 anos. Olha só. Então, isso é uma coisa que... Olha o quanto serão consumidores exigentes, né? A exigência dessa galerinha vai ser surreal, assim. Exatamente. Que o mundo para eles já foi descoberto, né? É uma geração que teve um acesso muito rápido a tudo aquilo que o mundo, que o turismo oferece. Então são pessoas já viajadas, que já têm já essa experiência, mas que têm uma preocupação muito grande com a segurança, portanto não ficam em qualquer hostel. Eles buscam essa segurança porque são experientes, eles vivem o tema da segurança no dia a dia das nossas conversas como pais.
Então, eles têm já a lista deles de viagens, eles sabem exatamente o que eles querem em termos de sonho, constroem o sonho, como você falou, mas que tem uma certa exigência por segurança, não vão em qualquer lugar. E um outro ponto que eu notei também, muito forte nessa geração, é uma preocupação, uma aproximação cada vez mais com duas coisas. A primeira é com a sustentabilidade, ou seja, eles estão conscientes de que o impacto que o overtourism causa, o impacto que a gestão de um destino mal feito causa, e, portanto, eles rejeitam isso. E o segundo ponto é uma preocupação que eles têm com uma certa desintoxicação digital também na hora em que eles estão, no momento em que eles estão viajando. Ou seja, eles querem curtir a experiência do momento e não querem ficar alienados naquele aparelho de mobile, nas redes sociais, etc. Eles têm essa consciência de também querer se desconectar para desconectar o destino. Né? Os meus filhos hoje, eles já, em qualquer lugar, né? Eles reparam em canudos, copos de plástico, sobre o lixo. A gente foi para Dubai, chegou lá, o camelo? Não subo no camelo. Então, assim, eles têm uma consciência que já é deles, é nato. Então, a gente não precisa nem falar, eles sabem. É uma coisa muito interessante e muito bacana de se ver, assim. Vamos lá, então, para a geração alfa. Os piquititicos, né? Nascidos após 2011. O que está vindo por aí? Tem uma Expedia também, lançou um estudo chamado Generation Alpha and Family Travel Trends. E é lá onde eles colocam a Booking e Expedia, são os dois que lançaram coisas interessantes sobre esses assuntos, tá? Então, a geração alfa, que é a geração verdadeiramente digitalmente nativa, os millennials estavam querendo colocar, né, esse posto para eles, mas não colou. Então, a geração mais considerada por esse estudo vai ser a geração mais rica, mais longeva, mais formalmente educada, alcançando quase 2 bilhões já em 2025. Então, o estudo da Focusrite, agora complementando com outro, entrevistou 9 mil consumidores em 9 países que têm filhos e netos com 8 anos, 10, 9 ou menos. Escolher um lugar para atividades para toda a família que seja seguro para as crianças é vital para esse negócio e com um preço adequado. Por quê? Porque eles não acreditam que esbanjar seja algo interessante, porque a experiência em família é mais interessante do que grandes luxos. Então, o que está sendo as prioridades para essas famílias do alfa, da geração alfa, é que a experiência supera as despesas. Então, 95% a prioridade é manter as suas famílias entretidas e felizes. Em segundo lugar, com 89%, é ofertas e preço. E em terceiro, é atividades ao ar livre. Essas são as 3 itens aí mais importantes para essa geração. E, para finalizar, hotéis são os preferidos, com 60%. Mais à frente, isso me surpreendeu, mais à frente dos resorts, que vem com 21%, casa de amigos com 17% e hospitalidade tipo Airbnb somente com 16%, porque não é um segmento considerado amigo das crianças. Quero ouvir vocês. Tem um último ponto aí, antes de passar para a Sabrina, só para acrescentar nesse estudo, que eu achei muito interessante, que é o que eles chamam de que o planejamento é colaborativo, ou seja, não é mais o pai e a mãe que decide, mas é a família inteira. E esses tampinhas têm uma influência enorme na decisão, né? É isso aí. Sabrina, diga. Eu acho que é uma geração de experiências e uma geração de memórias, uma criação de memórias. Eu acho que os resorts passaram da hora de se reinventar, que aquela história de deixar os filhos com monitores não funciona mais. Porque os pais querem viver com os filhos, porque cada vez mais, principalmente os pais que trabalham fora, não tem tempo de acompanhar o crescimento dos filhos. Então, a experiência é aquilo que mais importa numa viagem. Então, gerar memórias, criar momentos especiais. Então, eu digo, isso não tem preço. Então, eu acho que passou da hora desses hotéis que vendem essa história de venha para cá, deixe seu filho lá no Kids Club e você vai ficar tomando sol na piscina.
não funciona mais. Legal, ou seja, é o planejamento colaborativo e a experiência colaborativa também, né? Exatamente. Bem legal. É. E corroborando com o que o Paulo falou sobre a influência dessa galera, no estudo também fala que a força motriz de influência chega a 43%. Os jovens influenciam as viagens da família em 43%. E a decisão, olha só, está 63% com TripAdvisor e OTAs, e amigos e familiares influenciam somente 46%. Então, realmente, a gente está vendo aí uma base de informações e influências mudando, né, de posição. Muito legal. Muito bom. Excelente. Bom, você falou TripAdvisor, você falou qual foi a outra rede de influenciadora? OTAs. E Sabrina Bull. Ah, É total. lógico. Total. A Por maior favor. de todas. Bom, Sabrina não só foi uma excelente profissional na época em viagens na agência, ela também é uma excelente influenciadora e eu quero dizer que ela é uma ótima professora, porque eu já convidei ela como professora convidada para o meu curso lá de Gestão e Estratégias de Turismo de Luxo na SPM e ela arrasou, o pessoal adorou. Ela deu dicas ótimas de como é, inclusive, se você quer contratar, né, ou quer fazer publis editoriais ou quer trabalhar com influenciadores, ela contou os bastidores e deu dicas excelentes. Então, ela é também uma ótima professora. Eu fico feliz, fico feliz. Bom, agora vamos para as perguntas, né, Gabi? Parte boa, parte boa. Eu gosto. Quem começa? Você começa? Vamos lá. Vou perguntar então. Sabrina, quero saber qual é o destino que você levaria a pessoa que você mais ama. Pode ser 2? Pode. Um no Brasil e um fora? O programa é Tá nosso, bom. Sabrina. Você faz o que você Sejamos quiser. justos, né? Aqui é autocrático o negócio. Aqui no Brasil eu levaria para a Amazônia, porque eu acredito que é um destino incrível que os brasileiros não valorizam tanto. É um destino que eu tive muitas memórias felizes com os meus filhos e de muito aprendizado. Então, de valorização que a gente tem, a natureza, experiências incríveis. E um destino fora, a gente é apaixonado pelas Maldivas e a gente já voltou com os meninos. É um destino que as pessoas acham que é um destino só de lua de mel, de casal, mas não é. E a gente sempre fala em voltar. Então, outros destinos me perdoem, mas Estou no a gente coração. tem que escolher. E a tua pergunta, Paulo? A minha pergunta é o seguinte, Sabrina. Aquela pessoa que você menos gosta, você não precisa dizer quem é, tá? Aquela pessoa que você menos gosta, para onde você levaria e para onde você levaria com um ticket só de ida? Na verdade, eu não levaria, né? Eu mandaria. Isso. Eu mandaria. Mandaria, como diz meu filho menor, para a Lua. Boa. Em breve, vai que a Virgin realmente sai aquele projeto deles, né, das viagens espaciais. De repente... Mas só se fosse de graça, porque quem eu menos gosto não merece que eu Você não gaste vai pagar. R$1 com ela. Exatamente. Olha, desculpa eu intrometer no teu destino, mas mandar para a Lua a pessoa que você menos gosta, pô, a Lua deve ser tão legal ver a Terra de lá, acho que essa pessoa não merece, né, Sabrina? Mas não tem infra. O máximo possível longe de mim. Mas não tem infra ainda, entendeu? De repente. Ia ser um perrengue chique, Manda para Veneza no mês de agosto, para ver o que é bom sofrer overtourism. Boa. Exatamente. Outra. Bom. Muito bem. Última pergunta. Vai, Gabi. Conselhos. Pode ser um, pode ser dois, quando você quiser. Sabrina, teu conselho para profissionais, empresas, agências, hotéis, enfim, gente que trabalha na indústria de turismo e hotelaria. Qual é a tua dica? Qual é a tua recomendação? Enfim. Eu acho que o conceito de luxo mudou. Não é aquele luxo de antigamente. O luxo é justamente agradar os nossos filhos, o inesperado, nas coisas simples. Eu acho que até contei quando eu fui lá no seu curso na SPM que eu estava num hotel e o garçom percebeu que eu comia manga todos os dias. E aí, no último dia, a manga do hotel tinha acabado, porque era um hotel no meio do mar, enfim.
E ele teve a gentileza de guardar uma fruta para mim. E a hora que eu sentei, ele veio e ele falou: olha, eu percebi que você comeu manga todos os dias. Como a gente não teve a entrega de frutas hoje, eu guardei uma para a senhora, e foi, buscou e trouxe assim, cortado como uma flor. Então, as pessoas, o básico é o que a gente espera. O inesperado é aquilo que a gente quer e aquilo que vai ficar na memória. Eu nunca mais esqueci disso. Então, eu acho que isso que é importante. O que marca é o que a gente, como é que a gente é tratado, né? Como é que a gente se sente, e as coisas racionais. Eu sempre falo, né, que é muito difícil eu lembrar o carpete, se tem TV, se não tem, coisas assim palpáveis, e a gente esquece rápido, principalmente para quem viaja muito, né? Mas como a gente é tratado, a gente não esquece. Exatamente. Então, eu acho que fica a dica aí para vocês. O tratamento e o atendimento e o sorriso no rosto é aquilo que a gente espera quando a gente está viajando. Perfeito. Muito bom. Fechamos com chave de ouro. Muito bom, muito bom. Obrigado, gente. Obrigado vocês. Obrigada a você. Adoro. Parabéns, viu? Parabéns pelo trabalho. Viu? Obrigado e sucesso para as suas viagens aí, para os seus projetos, tá bom? Obrigado para vocês também. A gente se fala. Tá bom. Tchau, tchau. Beijo grande. Tchau.